Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. A cabana estava no fim de uma trilha de terra batida, cercada por árvores que se fechavam como uma cúpula sobre o grupo. O céu estava carregado de nuvens, anunciando chuva, e os galhos das árvores pareciam mãos esqueléticas apontando para eles. Clara, a mais jovem do grupo, olhou para a cabana com um misto de curiosidade e desconforto. "Essa é a famosa cabana assombrada?" perguntou ela, a voz carregada de sarcasmo, mas com um leve tremor. "Não é assombrada, Clara. São só lendas de gente supersticiosa", respondeu Lucas, o líder não declarado do grupo. Ele era o mais prático e o que sempre descartava o sobrenatural com explicações lógicas. Ao lado dele, Diego e Sofia pareciam menos convencidos. Diego, com uma lanterna na mão, olhava desconfiado para a entrada da cabana, enquanto Sofia ajustava a mochila nas costas, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior empoeirado e abandonado. Os móveis estavam cobertos de sujeira, e o ar tinha um cheiro úmido de madeira apodrecendo. Lucas acendeu uma lanterna, iluminando o espaço. "Tudo bem, parece seguro. Vamos começar a arrumar as coisas." O grupo passou a descarregar os sacos de dormir e suprimentos, enquanto Clara explorava os arredores. Ela encontrou uma velha prateleira com livros mofados e um relógio de parede parado às 3 da manhã. "Isso é bizarro", murmurou. Diego passou por ela com uma expressão séria. "Não fica mexendo nas coisas. Quanto menos a gente tocar aqui, melhor." Lucas riu. "Relaxa, Diego. O que você acha que vai acontecer? Um fantasma vai ficar bravo porque pegamos a poeira dele?" Mas Diego não respondeu, apenas olhou para a janela, onde as árvores pareciam se mover com o vento inexistente. A noite caiu rápido, como se as árvores ao redor tivessem engolido o pouco de luz que restava. Lucas acendeu a lareira, e o grupo se reuniu ao redor para jantar. Clara brincava com o celular, tentando tirar fotos, mas a falta de sinal a frustrava. "Nada de Wi-Fi ou celular. Isso é pior que uma casa assombrada", reclamou ela. "O objetivo era desconectar, lembra?" Sofia retrucou, mexendo no fogão portátil para aquecer uma lata de sopa. Pouco depois de comerem, perceberam o primeiro detalhe estranho. A lanterna de Diego, que ele havia deixado ao lado da porta, havia sumido. "Alguém pegou minha lanterna?" perguntou ele, olhando ao redor. "Não. Onde você colocou?" perguntou Lucas. "Aqui, do lado da porta. Eu tenho certeza." Eles procuraram pela cabana, mas a lanterna não estava em lugar algum. Clara sugeriu que ele deve tê-la perdido no caminho para a cabana. Diego bufou, frustrado, e decidiu usar a lanterna reserva que havia trazido. Mais tarde, quando todos estavam quase dormindo, Clara ouviu algo. Era um som suave, quase como uma respiração lenta. Ela se sentou, olhando ao redor da sala escura. "Alguém ouviu isso?" sussurrou. Lucas, já de olhos fechados, respondeu com irritação. "Deve ser o vento. Volta a dormir." Mas Clara tinha certeza de que não era vento. Pela manhã, o sol ainda estava baixo, enviando raios tênues através das árvores que cercavam a cabana, mas havia uma estranheza no ar. Lucas foi o primeiro a acordar, o peso da noite ainda nos ombros, uma sensação de desconforto que ele não conseguia se livrar. Ele saiu da cama, seus pés fazendo um leve barulho no piso de madeira, e caminhou até a porta, querendo apenas respirar o ar fresco da manhã. Mas ao abrir a porta e olhar para fora, ele parou, completamente paralisado. No chão de terra, logo à frente da cabana, havia marcas. Pegadas. Não pegadas de animais, nem de alguém que pudesse ser do grupo. Eram profundas, como se algo pesado tivesse caminhado ali durante a noite, deixando um rastro que serpenteava pela terra. O coração de Lucas disparou, e seus olhos se arregalaram, incapazes de processar a cena. O ar gelado da manhã parecia agora mais denso, quase sufocante. "Ei, venham ver isso." Ele não conseguia esconder o pânico na voz, chamando os outros.
O grupo rapidamente se reuniu na entrada da cabana, ainda sonolentos, mas o terror logo tomou conta de todos quando viram as pegadas. Eram nítidas, como se algo ou alguém tivesse se arrastado por ali durante a noite. O formato era claro, botas pesadas, grandes, deixando marcas profundas no chão, como se o ser que as usava tivesse um peso descomunal. Mas o mais perturbador de tudo era que as pegadas não combinavam com nenhuma das de seus próprios calçados. Ninguém ali tinha botas tão grandes, e ninguém reconhecia aquelas marcas. Alguém passou por aqui à noite? Sofia perguntou, sua voz trêmula enquanto olhava para todos ao redor. Sua respiração ficou rápida, seus olhos cheios de desconfiança. Claro que não, a gente teria ouvido, respondeu Diego, tentando soar mais calmo do que se sentia, mas sua expressão dizia o contrário. Seus olhos estavam inquietos, procurando por respostas, mas não encontrando nenhuma. Talvez tenha sido um caçador ou algo assim, sugeriu Lucas, mas suas palavras pareciam vazias. Seu tom estava mais incerto do que ele mesmo gostaria de admitir. O pensamento de um caçador à espreita naquelas terras desertas parecia improvável, mas era a única explicação razoável que ele conseguia imaginar. A ideia de um caçador, ou pior, de alguém mais sinistro, começava a se formar na mente de todos, alimentando o medo. Mas enquanto o grupo debatia o que poderia ter acontecido, Clara deu um passo à frente, seus olhos fixos no chão. Algo a fez parar no meio da conversa, e ela se abaixou, apontando para uma das pegadas. As palavras saíram da boca dela com um choque evidente. Espera aí, quem entrou aqui? Sua voz estava mais alta, cheia de urgência e pavor. Ela estava olhando para as marcas de poeira na porta, que se estendiam por todo o chão da cabana. O silêncio caiu sobre o grupo, o som do vento nas árvores agora parecia distante, irrelevante. Todos se voltaram, os olhos fixos na poeira acumulada no interior da cabana, onde as pegadas não pertenciam a ninguém ali. A porta estava entreaberta, e as marcas se estendiam até o interior da casa, como se, durante a noite, algo tivesse entrado, algo que não deveria estar ali. A ideia de um caçador, de alguém perdido nas florestas, parecia cada vez mais absurda. A sensação de que não estavam sozinhos aumentava a cada segundo. Sofia, visivelmente apavorada, instintivamente segurou o braço de Diego, seu corpo tremendo, enquanto a adrenalina a dominava. Ela não conseguia mais olhar para as pegadas sem sentir um pavor profundo, algo primal, que fazia sua garganta se apertar. Precisamos sair daqui, disse ela, a voz baixa e urgente, como se aquele simples pedido pudesse ser a única coisa sensata a fazer. Mas Lucas, ainda tentando manter o controle da situação, balançou a cabeça com firmeza, tentando afastar a sensação de pânico que tomava conta do grupo. Não vamos entrar em pânico. Vamos dar uma olhada ao redor e descobrir o que está acontecendo, disse ele, sua voz tentando soar autoritária, mas falhando ao tentar esconder o medo crescente em seus próprios olhos. Mas suas palavras soaram vazias. A realidade de que algo ou alguém havia entrado na cabana durante a noite começou a se enraizar nas mentes deles. O medo que antes estava distante, disfarçado pela rotina da manhã, agora tomava formas concretas. Algo estava ali, com eles, e o mais aterrador era que eles não sabiam o que ou quem. O som do vento ficou mais forte, mas ainda assim parecia abafado, como se o mundo estivesse os observando, em silêncio, esperando para ver o que fariam. As pegadas no chão estavam mais nítidas do que nunca, como uma marca, um aviso. Algo estava se aproximando, e eles estavam prestes a descobrir o que. Lucas decidiu que eles deveriam explorar a área ao redor. Ele pegou a câmera de visão noturna que havia trazido, apenas por diversão, e começou a gravar, enquanto os outros vasculhavam a floresta. Não estou vendo nada estranho, murmurou, olhando pela lente. De repente, Diego gritou. Ele havia encontrado algo pendurado em um galho, sua lanterna desaparecida. Como isso veio parar aqui? Perguntou ele, segurando o objeto com cuidado. Alguém está brincando com a gente, disse Clara, a voz trêmula. Ou está tentando nos assustar, completou Sofia. Lucas continuou filmando, mas percebeu algo estranho. No visor da câmera, parecia haver uma sombra ao lado de Diego, mas quando olhava sem a câmera, nada estava lá. Diego, não se mexa, disse Lucas, aproximando-se lentamente. O que foi? Diego perguntou, virando-se abruptamente.
A sombra desapareceu. Lucas piscou, confuso, e decidiu não contar nada por enquanto. A tensão na cabana era palpável. Lucas mal conseguia desviar o olhar da câmera de visão noturna. Embora ele não tivesse falado sobre o que viu, a ideia de uma presença invisível rondando o grupo o deixava inquieto. Clara, nervosa, mexia compulsivamente nos livros empoeirados que havia encontrado. Sofia estava sentada ao lado de Diego, sussurrando sobre a ideia de abandonar a cabana, enquanto Lucas caminhava de um lado para o outro. Isso é ridículo, disse Lucas. Não há nada aqui além de nossa própria paranoia. Diego bufou. Então como explica as pegadas? E a lanterna? Antes que Lucas pudesse responder, Clara deixou um livro cair no chão. O som ecoou pela cabana. Desculpa, disse ela, nervosa, pegando o livro de volta. Mas algo no chão chamou sua atenção. O que é isso? Ela apontou para uma nova pegada na poeira, que não estava ali antes. Era clara, recente, e levava em direção ao corredor. Nós estamos trancados aqui dentro. Como isso é possível? Perguntou Sofia, a voz vacilante. Lucas pegou a câmera rapidamente e apontou para o corredor. A visão noturna revelou um vulto indistinto parado na entrada, imóvel como uma estátua. Tem alguém ali, sussurrou ele. O quê? Perguntou Diego, aproximando-se para olhar. Mas, quando todos apontaram suas lanternas para o corredor, não havia nada lá. Lucas se afastou da câmera, com o coração acelerado. Precisamos sair daqui agora. Eles correram para a porta principal, mas ela estava trancada por fora. As janelas pareciam presas também, como se a cabana tivesse mudado enquanto eles estavam distraídos. Isso não faz sentido, disse Sofia, chorando. Isso não é normal. Lucas continuava filmando enquanto o grupo procurava desesperadamente uma saída. Ele começou a perceber um padrão. Sempre que alguém ficava sozinho, algo acontecia. Pegadas surgiam, ou objetos desapareciam. Ninguém deve ficar sozinho, disse ele, em tom autoritário. Diego abriu um armário na cozinha e encontrou suas roupas rasgadas. Clara gritou da sala ao lado, onde havia ficado por alguns segundos. Algo tocou em mim, exclamou ela, segurando o braço como se sentisse ainda o peso do toque. Lucas olhou pela câmera e viu o vulto parado atrás dela, mas quando gritou para ela se afastar, já era tarde demais. Clara começou a sufocar, como se estivesse sendo estrangulada. Os outros correram para ajudá-la, mas quando conseguiram libertá-la, ela estava pálida e sem conseguir falar. Isso não pode estar acontecendo, disse Sofia, tremendo. Lucas voltou para a câmera. O vulto estava agora parado no centro da sala, mais definido, quase como um humano. Ele tremia, como se a própria realidade ao redor dele estivesse errada. Estamos sendo caçados, disse ele. Diego pegou um pedaço de madeira para se defender. Chega, seja lá o que for, não vai nos pegar. Mas, no instante em que ele avançou, o vulto desapareceu. De repente, a câmera de Lucas começou a falhar. Ele olhou para o visor, que exibia uma tela cheia de estática. Quando voltou a funcionar, ele viu algo que fez seu sangue gelar. O grupo inteiro estava no visor, mas eles não estavam olhando para ele. Eles estavam olhando para algo acima dele. Lucas virou-se lentamente, mas não havia nada ali. O grupo correu para a porta, desesperados. De alguma forma, Sofia conseguiu forçar a tranca, e eles fugiram para a floresta. Quando chegaram à estrada principal, pararam para recuperar o fôlego. Lucas olhou para a câmera, ainda gravando. Temos provas. Vamos à polícia, disse ele. Ao chegarem na delegacia, contaram tudo para os policiais. Lucas entregou a câmera, confiante de que as imagens provariam sua história. Os policiais analisaram as gravações, mas não havia nada além de imagens estáticas. Sem vultos, sem pegadas, nem mesmo o som do grupo. Isso é uma piada? Perguntou um dos oficiais. Não, estava tudo lá. Vocês têm que acreditar em mim, gritou Lucas. Os policiais decidiram acompanhar a luz até a cabana. Quando chegaram, o local estava vazio, limpo, como se ninguém tivesse estado lá em anos. Não havia pegadas, nem objetos do grupo, e até as marcas no chão haviam desaparecido. Enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo, ele olhou para o chão e viu algo que o fez estremecer. Uma única pegada. Ela era sua.
Foi então que ele percebeu: não havia nenhuma entidade invisível. Ele era o visitante o tempo todo, manipulado por algum tipo de alucinação ou paranoia induzida. Ele virou-se para os policiais, mas eles já estavam olhando para ele como se soubessem. Lucas tentou correr, mas seus pés pareciam presos no chão. Tudo ao redor começou a girar, e ele sentiu a cabana engolindo sua visão. No final, ele nunca escapou. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.